Você já ouviu falar daquelas lendas urbanas que parecem apenas histórias para assustar, mas que, de alguma forma, se tornam reais? Pois é, hoje vamos contar 3 dessas lendas que ultrapassaram a barreira entre a ficção e a realidade. Prepare-se, pois essas histórias vão te deixar de cabelo em pé, e não saia do vídeo, pois a terceira lenda é de arrepiar. Primeira lenda: a Mulher do Espelho. Nossa primeira história se passa em uma pacata cidade do interior, onde a tradição e as superstições ainda estão muito presentes. Havia uma lenda antiga sobre uma mulher que aparecia no espelho se você dissesse o nome dela 3 vezes no escuro: a temida Maria Sangrenta. Muitos jovens já tinham ouvido a história, mas a maioria não acreditava, achando que era apenas uma forma de assustar as crianças. Certa noite, um grupo de 4 amigos, João, Lucas, Mariana e Ana, resolveu desafiar a lenda. Eles estavam reunidos na casa abandonada no fim da rua, um lugar que já carregava um ar sombrio por si só. Com as luzes apagadas, eles se posicionaram em frente a um grande espelho antigo que encontraram na casa. "Vamos lá, é só uma brincadeira", disse João, tentando parecer confiante. Todos seguraram as mãos e, em uníssono, disseram: "Maria Sangrenta, Maria Sangrenta, Maria Sangrenta." No início, nada aconteceu. Eles riram aliviados e começaram a zombar da lenda. De repente, uma rajada de vento atravessou a sala, mesmo com todas as janelas fechadas. O espelho começou a embaçar, e uma figura feminina pálida começou a se formar no reflexo. Os amigos congelaram de medo. A figura abriu os olhos, que eram completamente negros, e sussurrou: "Vocês me chamaram, e agora irão pagar." Em pânico, os jovens correram para fora da casa. Nos dias que se seguiram, acontecimentos estranhos começaram a cercá-los. Mariana acordava com arranhões pelo corpo. Lucas ouvia sussurros quando estava sozinho. Ana via sombras se movendo em seu quarto. João, o mais cético, desapareceu misteriosamente. A cidade entrou em alvoroço com o desaparecimento de João. As autoridades nunca encontraram pistas. Os demais amigos decidiram contar o que haviam feito, mas ninguém acreditou neles. A lenda da Mulher do Espelho havia se tornado realidade, deixando uma marca sombria na vida daqueles jovens. Segunda lenda: o Homem da Máscara no Parque. A segunda lenda nos leva a um antigo parque de diversões, fechado há décadas após um trágico acidente. A história contava que, nas noites de lua cheia, um homem usando uma máscara assustadora vagava pelo parque, perseguindo aqueles que ousavam invadir o local. Diziam que ele era o antigo zelador, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Carlos, um fotógrafo aventureiro, decidiu explorar o parque para um projeto pessoal. Ele acreditava que conseguiria fotos incríveis naquele cenário abandonado. Ignorando os avisos, ele pulou a cerca e adentrou o parque ao anoitecer. Enquanto caminhava entre os brinquedos enferrujados e carcaças de barracas, Carlos sentia uma presença estranha. Tirou algumas fotos e, ao verificar as imagens na câmera, notou algo inquietante. Em várias fotos, havia a silhueta de um homem ao fundo, sempre usando uma máscara deformada. Assustado, ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. Continuou andando, agora com uma sensação crescente de medo. De repente, ouviu passos rápidos atrás de si. Virando-se, deparou-se com o homem da máscara, parado a poucos metros, olhando fixamente para ele. Carlos correu desesperadamente, tentando encontrar a saída. Os corredores pareciam se estender infinitamente, e o parque se transformou em um verdadeiro labirinto. O homem da máscara seguia-o de perto, sem emitir nenhum som. Finalmente, Carlos encontrou a cerca por onde havia entrado e conseguiu escapar. Em casa, ele tentou mostrar as fotos para amigos, mas todos os arquivos estavam corrompidos. Nos dias seguintes, Carlos sentia que estava sendo observado. Certa noite, enquanto olhava pela janela, viu a figura mascarada parada do outro lado da rua. Semanas depois, Carlos desapareceu sem deixar vestígios. A lenda do Homem da Máscara no parque abandonado havia se materializado, trazendo terror à cidade e alertando outros curiosos a não desafiar o desconhecido. Terceira e a mais assustadora lenda: a Casa Amaldiçoada. Nossa última história envolve uma casa misteriosa que todos na cidade evitavam. Diziam que era amaldiçoada
e que qualquer um que entrasse lá seria assombrado por entidades malignas. Os moradores contavam que, há muitos anos, uma família inteira havia desaparecido dentro da casa e que seus espíritos ainda vagavam pelos corredores. Dois amigos, Pedro e Rafael, eram fascinados por histórias de terror e decidiram investigar a casa. Munidos de lanternas e equipamentos de gravação, eles planejaram documentar tudo para um canal de vídeos que estavam começando. Ao anoitecer, os dois entraram na propriedade. A porta da frente estava entreaberta, rangendo com o vento. O interior da casa era sombrio, com móveis cobertos por lençóis e retratos antigos nas paredes. O ar estava pesado e um cheiro de mofo impregnava o ambiente. Enquanto exploravam, começaram a ouvir sussurros indecifráveis. "Você ouviu isso?" Zrenia perguntou Rafael com a voz trêmula. Pedro assentiu, olhando ao redor. Decidiram subir ao segundo andar, onde encontraram um quarto com uma cadeira de balanço que se movia sozinha. No chão havia um diário antigo. Ao folheá-lo, perceberam que as páginas estavam cheias de mensagens perturbadoras. "Eles estão aqui. Não há escapatória. Estamos presos para sempre." De repente, a porta do quarto bateu com força e as luzes das lanternas começaram a piscar. Aterrorizados, tentaram abrir a porta, mas ela parecia trancada. As paredes pareciam sussurrar e sombras se moviam pelo quarto. "Precisamos sair daqui", gritou Pedro. Com um esforço conjunto, conseguiram arrombar a porta e correram escada abaixo. Ao sair da casa, perceberam que algo estava errado. O ambiente lá fora estava diferente, como se o tempo não tivesse passado. As árvores pareciam mais antigas, e não havia sinal da estrada ou dos carros. Confusos, tentaram encontrar o caminho de volta, mas tudo ao redor era uma floresta densa. Dias depois, moradores da cidade encontraram os pertences dos jovens na entrada da casa, mas não havia sinal deles. As autoridades realizaram buscas, mas nenhum vestígio foi encontrado. A lenda da casa amaldiçoada havia se concretizado, levando mais 2 vítimas para o desconhecido. Essas histórias nos mostram que algumas lendas urbanas podem ser mais do que simples contos. Seja coincidência ou algo além da nossa compreensão, é inegável que o mistério cerca esses casos. Talvez seja melhor pensarmos 2 vezes antes de desafiar o sobrenatural. E você, acredita que essas lendas podem se tornar realidade? Já vivenciou algo parecido? Deixe seu comentário contando sua experiência. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, e cuidado com as lendas que você decide explorar.